E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo na paz? O filme das Backrooms saiu alguns dias atrás e hoje eu decidi fazer um vídeo contando a história do começo ao fim, incluindo aquele final estranho que muita gente não entendeu. Eu sei que é um conteúdo diferente do que eu posto por aqui, por isso eu quero saber a sua opinião sobre a minha explicação no final desse vídeo, fechou? E antes da gente começar definitivamente, eu tenho dois avisos pra dar pra vocês. O primeiro aviso é que esse vídeo contém spoilers, já que se trata, da história inteira do filme das Backrooms, então eu tive que usar imagens pra vocês terem um contexto das cenas aqui e ali. E o segundo não é tão um aviso, é mais um pedido. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem mais nenhum vídeo por aqui, fechou? Recados dados, meu povo, agora sim vamos lá. A história de Backrooms, um não lugar. A história se inicia numa sala de terapia, onde a gente conhece os protagonistas desse filme. Clark, o dono de uma loja de imóveis chamada Captain Clark Altman Perry, e Mary Klein, a terapeuta que está tratando de Clark, envolvendo seus problemas com bebidas e com sua esposa, que acaba de expulsá-lo de casa. Na sala, a Mary ela tenta entender o que está passando na mente do Clark, fazendo meio que como se fosse um teatro. Ela agindo como a ex dele, a Bárbara, e ele agindo como ele mesmo, Ao decorrer da terapia, o Clark ele começa a se liberar, ele começa a mostrar um cansaço, uma exaustão e até mesmo raiva por ele não ter conseguido ser o engenheiro que ele gostaria de ser e por ver tudo à sua volta como um problema. Os dois, conversam bastante aqui e ali e logo o tratamento se encerra. Depois disso, o Clark ele vai para a loja onde ele trabalha e é nos mostrado que a loja tem poucos clientes, os materiais estão com baixa qualidade, enfim, a loja inteira tá falindo. Além disso, é nos mostrado a propaganda do local sendo gravada ali mesmo. E com isso é nos mostrado mais dois personagens dentro dessa história. Bob Roberts, um cara que usa algumas substâncias aqui e ali e trabalha pelo Clark gravando os comerciais dele com a sua câmera. E Kate, namorada de Bob, que trabalha com o Clark também como subgerente e ajuda quando precisa. Depois do comercial e tudo mais, Clark chama um eletricista para dar uma olhada no lugar, o porquê as luzes do lugar em si ficam piscando ou tem mau funcionamento. Eles descem pro porão da loja, onde o cara lá percebe um problema gigantesco na caixa de energia. Cara, tem duas alavancas aqui, tem três alavancas aqui, onde não levam energia para lugar nenhum. Isso não faz no mínimo de sentido. O Clark diz que aquilo ali já tá ali desde quando ele comprou o lugar em si, e eles vão conversando aqui e ali. O cara vai embora e depois é nos mostrado uma cena onde o Clark vai dormir na própria cama da loja. Não tem ninguém comprando, eu durmo aqui mesmo, E naquele momento, enquanto ele tá assistindo uma TVzinha, é nos mostrado um problema de eletricidade no lugar ocorrendo, luzes piscando, a televisão onde ele tá vendo começa a falhar, e tudo mais. O que acontece depois é o seguinte, ele tem um problema elétrico, nisso ele começa a se estressar e decide ir pro porão reiniciar a energia do lugar. Ele vai lá, desliga cada disjuntor da loja em si, só que nenhum deles parece funcionar. Nisso, ele desativa aqueles três disjuntores que não deveriam levar energia para lugar nenhum, mas funciona. Depois de ligar a energia inteira do lugar, ele decide só subir de volta para dormir um pouco. Mas então, saindo do porão, ele percebe um detalhe totalmente bizarro. Ele percebe uma linhazinha de luz saindo da parede. É como se fosse uma linha tão fininha, sendo atravessada, entende? Como se tivesse mais coisas além daquela parede. Ele se aproxima, estranha, e vai tentar tocar naquela parede ali pra entender o que tá acontecendo. Nisso, ele vai e cai dentro das Backrooms. Primeiramente, eu gostaria de dizer que os cenários ficaram surreais de bom, tá? Muito bem feitos mesmo, passa aquela sensação estranha das Backrooms. Continuando, ele começa, a andar pelo lugar em si, olhando, vendo que aquilo não faz sentido nenhum. Inclusive ele vê até um cartaz do Homem das Cavernas, que tá lá, que começa, parece que seguir ele em si. Nisso ele vai se aprofundando mais dentro das Backrooms, logo percebendo que tem alguma coisa ali atrás dele. Sim, começa a vir uma coisa ali, destruiu aquele cartaz de Homem das Cavernas que eu falei pra vocês. Nisso o Clark ele começa a correr desesperado, passando por uma portinha, dando de volta no lugar onde ele lembra o caminho mais ou menos que ele tá perto da saída. Nisso ele corre mais e mais e começa a procurar a saída e ele volta para a realidade normal. Na próxima cena é nos mostrado o Clark e a Mary em uma terapia. E antes da gente continuar, eu gostaria de falar que o tempo no filme das Backrooms é meio relativo. Não é dito que é no dia seguinte que ele foi, não. Ele fala até, que tá indo naquele lugar já faz alguns dias. Então, não é exatamente no dia seguinte, tá? Pode ter sido uma semana, pode ter sido um mês, a gente não sabe exatamente. Continuando, ele começa a falar pra Mary que aquele lugar existe, o que ele encontrou um lugar, ele desenha até, ele faz um rascunho ali
daquela área em si onde ele já explorou e começa a mostrar pra ela, falar, ó, aquilo lá é real, aquilo lá existe, é loucura total, você atravessa uma parede e tudo mais, e a Mary começa a duvidar dele, até mesmo falando que ele pode estar sob efeitos de álcool. Por a Mary não ter acreditado nele, o Clark se estressa e vai e fala, beleza, então, você não acredita em mim, eu vou te trazer uma prova amanhã mesmo. O Clark, né, ele sai da sala totalmente irritado, pega o mapa e mete o pé dali. Logo após ele vai onde a Kate e o Bob moram pedindo um favor. Ele quer que eles gravem uma descoberta amanhã. O amanhã chega e nisso somos introduzidos a Found Footage, ou câmera em primeira pessoa, presente nos curtas do Kenny Pixels. Nisso Clark, né, leva eles pro porão lá da loja e fala, ó, isso aqui é uma porta, eu marquei ela com a fita, né, a fita azul lá, e fala, ó, eu vou atravessar aqui, não assusta, beleza? E aí ele vai, atravessa pro outro lado e vai pras becas. Depois os outros dois entram e aí os três ficam lá dentro das becas. Os três começam a andar pelo lugar em si, pelos corredores amarelos, e logo dando de cara com um buraco inclinado. O Clark diz que não consegue descer ali, então ele precisa de mais gente pra estar ali junto com ele. Nisso, o Clark ele amarra uma corda no Bob e fala, desce lá, você tá com a câmera, grava o que tem lá embaixo. O Bob desce, né, começando a gravar lá embaixo, mostrando que tem muitas roupas sujas, objetos aleatórios espalhados pelo todo lugar, mas tem mais do que só objetos. Além de objetos, tinha uma criatura lá embaixo que parecia estar respirando, né, ou comendo alguma coisa, e percebe o Bob. O Bob, ele começa a correr desesperado, subindo aquele buraco, né, que é onde ele desceu, pedindo ajuda, me puxa de volta, senão eu vou morrer. Eles começam a puxar, e nisso o Bob volta pra cima. Mas o bicho lá embaixo, ele puxa a corda que o Bob estava amarrado. Ele puxa a corda, o Bob cai, nisso leva o Clark e a Kate juntos lá pra baixo. A criatura mata o Bob, né, mostrando um rastro de sangue e ela puxando o corpo dele. A Kate corre pra um lado tentando salvar o namorado e o Clark, ele mete o pé, ele vaza dali. O Clark ele começa a correr e por ele estar com a câmera a gente tem a perspectiva dele, né, em si. Logo ele entra em uma sala meio vermelha, com uma árvore de Natal e uma musiquinha calma e tranquila. Mas nessa sala é nos revelado mais criaturas presentes nesse filme. Resumo bem rápido para vocês que não entenderam essa parte. A dimensão das backrooms em si, ela tenta recriar a própria realidade. Por isso que ela tenta recriar a estrutura em si, ela tenta recriar um prédio, ela tenta recriar um bairro ali, né, árvores e tudo mais. E nisso ela acaba recriando humanos também, seres vivos, para aquela realidade em si. Ou seja, são pessoas reais que aquela dimensão recriou na visão dela, na visão onde a mente da pessoa que está ali dentro das backrooms é gerada. Uma frase dita no filme que é uma boa explicação para vocês entenderem é como pedir uma pessoa para desenhar um cachorro sem nunca ter visto um. É exatamente isso. É como se a realidade nunca tivesse visto um humano, só que recriou um, entende? Ela tentou recriar seres ali dentro. É a mesma coisa da estrutura. Ela tenta recriar a estrutura, só que nunca viu um prédio, por exemplo. Entendeu? Acho que deu pra entender agora pra vocês, né? Continuando, o Clark mete o pé daquela sala e ele cai em outra sala, acabando ficando preso ali, né, numa sala sem saída, deixando a câmera encostadinha numa mesa, e logo percebe que a Kate tá vendo ele, mas ele não consegue ver ela, né? Para ele, a parede tá normal, né, amarelada, né, ele tenta bater nela, tentar, né, entender o que tá acontecendo, e pra Kate é um vidro, ela consegue ver ele, mas não consegue passar, entende? É uma estrutura bem bugada em si, né? Logo, a entidade daquele lugar pega a câmera do Clark e nisso dá a entender que o Clark morreu. Agora nos mostrado o passado da psicóloga Mary, onde a mãe dela, né, era meio biruteteia das ideias, onde ela não deixava a própria filha sair ou ver a luz do dia, porque para ela, seres iriam atrás dela se as duas saíssem para fora de casa. Aqui eu entro com uma teoria que que a mãe da Mary fala, seriam aqueles caras do macacão, que eu vou falar mais tarde nesse vídeo, da empresa, perseguindo ela por ela ter entrado e saído das backrooms. Pode ter isso, mas enfim, é só uma teoria. Depois, no quarto da Mary, ela recebe uma mensagem gravada do Clark falando que ele iria encontrar novos caminhos, ou que já encontrou novos caminhos. Nisso, ela se preocupa com ele e vai até a loja onde ele trabalha, mas chegando lá ela percebe muitas coisas, cartas de despejo enchendo ali na porta, né, da entrada, um lugar vazio, né, totalmente vazio, sem ninguém, sem vida, né, não tem vida ali.
Nisso, ela entra na loja, começa a chamar, né, procurar. O Clark, ô gente, vocês aí, que tá acontecendo? Cadê vocês? Nisso, ela desce pro porão, vendo a tal porta marcada com a fita azul e num quadro branco todo um mapa daquele lugar em si, que foi até onde o Clark conseguiu chegar. Nisso, ela se aproxima da tal porta e uma mosquinha, né, que tava voando em volta dela, atravessa para as backrooms. Aí ela vai e percebe, meu Deus, dá pra atravessar uma parede? E ela vai, tenta, logo caindo direto nas backrooms. Ela começa, né, a andar pelo lugar meio devagarzinho, né, meio conhecendo esse lugar, meio desconfiada também, porque não é todo dia que a gente vê um lugar gigantesco atravessando uma parede. Ela continua adentrando mais e mais dentro das backrooms, mas logo dando de cara com um desenho na parede de um pirata escuro preto devorando pessoas e mensagens bizarras escritas, né, como por exemplo, ele está vendo, ou eu queria caminhos diferentes, entende? Coisas bizarras escritas por alguém ali dentro. Nisso, o Clark ele aparece, meio estranho aqui ali, né? Meio desconfortável, né? Meio surpreso até por ver ela ali dentro, até perguntando, você veio, né? Ele parece meio surpreso. Nisso, o Clark, ele do nada dá um mata-leão nela, ele começa a focar ela aqui, ó, e aí vai e fala, isso é pro seu bem. Ela, assim, ele sufoca a Mary e a Mary desmaia. Depois de uns flashbacks aqui e ali, a Mary ela acorda amarrada numa cadeira, né? Os pulsos dela estão amarrados numa cadeira, numa sala de jantar com o Clark, que obviamente perdeu a sanidade, né? Ele tá sentado na frente dela, e criaturas bizarras do lado deles. Os dois começam a conversar, repetindo aquele teatro que eles começaram a fazer do Clark com a ex dele, e o Clark também mostrando que aqueles bichos são comestíveis e não sentem dor. Ele arranca um bucho do cara lá, do gordão lá de 6 olhos, ele arranca o bucho, mostrando um gosmento, né, meio isopor das ideias. É bem estranha aquela cena, mas assim, enfim, dá pra entender, né. A Mary, então, ela começa a falar umas verdades pro Clark que faz ele ter um juízo de volta. Ela começa a falar, tipo, cara, para. O culpado disso tudo é você, não são as pessoas à sua volta. Eu não fiz nada pra você tá me prendendo aqui como se eu fosse sua ex, cara. Para com isso, mas você tá loucão, você tá biruteté das ideias, cara. O Clark, então, ele começa a raciocinar de novo e entende que ele tá errado naquela situação. Pega uma faquinha e começa, né, a cortar a corda dela e soltar um dos braços dela. Mas então, uma daquelas criaturas, né, a mulher em si ali daquelas criaturas, fica desesperada ao ver que tem uma coisa ali dentro daquele escuro. A mulher começa a correr, batendo a cabeça ali nela, começa a tentar atravessar a parede, só que não consegue, né? Lógico, uma pessoa é meio burra das ideias. E então é nos revelado que aquela entidade é a tentativa de recriar o Clark ali dentro. Uma versão do Clark, né, mais deformada, com o rosto caindo, gigantesco, alto pra caramba, né, e tudo mais. Nisso, a entidade, ela segura o Clark como se fosse dar um abraço, mas então, do nada, ela dá um mordidão no Clark e dá um chupão aqui no ombro dele. O Clark morre pra aquela entidade, a Barry, ela consegue se soltar da cadeira e começa a fugir daquela coisa que tá indo atrás dela de toda forma, querendo matar ela, querendo comer ela. Ela então começa a correr muito mesmo. Ela começa a correr enquanto a criatura tá vindo atrás dela. Nisso, ela passa por um corredorzinho apertado, dando de cara com pessoas de macacão. Essas pessoas de macacão são as mesmas no começo do filme que, né, se perdem lá e acabam morrendo, né? A parte da gaivota lá dentro, daquele SUS lá bizarro, e o cara morre lá dentro por ter separado da equipe. Resumindo, são os mesmos caras do começo. Eles então resgatam a Mary de dentro, colocando ela numa sala de interrogatório para entenderem o que está acontecendo, por que ela está ali dentro em si. Nisso nós conhecemos mais um personagem chamado Dr. Phil. Ele começa, né, a explicar o que está acontecendo ali, né, para ela, mas de forma bem vaga, né, sem dar muitos detalhes do que é aquela coisa, sem falar que aquilo lá existe e tudo mais. Mas então a Mary, ela começa a se perder nos próprios pensamentos, começa a ficar embaçado o som ao redor dela, e nisso é nos revelado uma versão da Mary toda deformada, uma versão criatura da Mary em si dentro das Backrooms. Pois é, meu povo, esse foi Backrooms, um não lugar. E agora eu vou falar o que eu entendi desse final pra vocês e falar o que faz sentido pra mim naquele final em si. Lembra que eu falei que a dimensão tentava recriar estruturas, objetos e pessoas reais de forma imperfeita ali dentro? É justamente isso que provavelmente acontece com a Mary. A Mary escapou sim com a ajuda da empresa, mas foi criada uma versão dela em anomalia, assim como Clark e outras pessoas ali dentro que foram recriadas como anomalias. Resumo do resumo, a Mary foi recriada ali dentro. Assim como as casas, o bairro, os postes de procura-se,
tudo ali foi recriado dentro das backrooms. A dimensão em si recriou tudo aquilo, entendeu? A Mary, mostrada no final, não é a verdadeira Mary que a gente viu acompanhando. Na verdade é a criatura que a dimensão recriou ela ali dentro. Mas claro que teorias são sempre aceitas e sempre muito bem-vindas, por isso eu quero ouvir vocês. Comenta aqui embaixo o que você acha que foi as backrooms, o que é esse final em si, e eu vou ler com toda certeza cada um e responder cada um de vocês, fechou? E antes de mais nada, eu entendo muito bem que o final foi meio confuso para algumas pessoas, por isso eu fiz esse vídeo contando a história e explicando o final na minha visão sobre o que eu entendi desse filme. Mas enfim, meu povo, esse foi Backrooms, um não lugar. Né, um filme feito por Kenny Pearson, o primeiro filme dirigido por ele, né, acho que é o diretor mais novo presente na A24 que fez um filme tão gigantesco e um sucesso tão absurdo. Minha opinião para esse filme é que ele é muito bom mesmo. Para um terror, ele é bem legal, ele é bem aceitável, ainda mais para as backrooms. É claro que eu não esperava um gore gigantesco presente no filme das backrooms, porque não é muito o sentido em si desse universo, né, das backrooms e dos bastidores, né, em si não é muito lá o universo de gore ou sangreira pra lá e pra cá. Os cenários que passavam a sensação desconfortável nos curtas do Kenny Pixels estão presentes ali naquele filme, né, e sinceramente os cenários são incríveis, muito bem feitos, a computação gráfica, né, o CGI em si, muito legal, muito bem feito também, e cara, os sustos são bons, são muito bem feitos, de verdade mesmo. É uma experiência magnífica ver esse filme, então se você não viu, assista. E o desenvolvimento dos personagens e da história em si não são enrolados, como eu vi muita gente falando quando eu fui ver o filme. Falaram que o filme era muito enrolado, falaram que o filme enrola demais nos personagens em si, mas eu achei muito bem construído cada palavra, cada coisa que os personagens dizem, né, pra gente adentrar na história do personagem e entender o que tá acontecendo na cabeça dele. Mas enfim, meu povo, eu daria sinceramente um 8 de 10, não é todo filme que ganha 8 de 10 ou um 9 de 10, mas sinceramente esse filmaço merece. Mas bom, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem mais nenhum vídeo por aqui, e eu me despeço de vocês, até a próxima. Cuidado para não cair nas backrooms.